Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma atividade da Conferência Ethos. E agradecer a presença das nossas palestrantes e do nosso palestrante hoje, que vamos conduzir importantes reflexões. Eu sou a Paula Oda, coordenadora de projetos do Instituto Ethos, e nesse painel contaremos com a participação da Brenda Brito, pesquisadora associada do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, e fundadora da GAICO Consultoria, Laura Weisbich, pesquisadora sênior do Instituto Igarapé, e o Biratã Caceta, procurador regional da República e presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, ANPR. O painel de hoje tem como objetivo abordar as conexões e vínculos entre os crimes ambientais e crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O Brasil tem atingido índices de desmatamento recordes e é notório também o elevado índice de crimes ambientais nos últimos tempos, nos mais diversos tipos. E algumas evidências recentes, que a gente tem se debruçado mais sobre esse tema, tem vinculado bastante, né, a prática de corrupção e lavagem de dinheiro, que acentua ou que possibilita e intensifica essas outras atividades ilegais, como garimpo, grilagem, tráfico e contrabando, a violência contra os povos originários, em especial ali no território amazônico. A gente tem tido muitas discussões sobre esse processo. Então, a partir desse diálogo, a gente espera que seja possível fazer uma reflexão sobre caminhos e oportunidades que a combinação dessas agendas, né, da corrupção e dos crimes ambientais, pode contribuir com essa discussão da preservação ambiental, bem como promover essa expansão, né, da agenda de integridade ali para esse aspecto ambiental. E aí, para começar, eu queria pedir para a Brenda começar abordando. Brenda, acho que você tem uma experiência muito grande nessa discussão de direito ambiental, fundiário, a questão, né, das leis de crimes ambientais para a proteção das florestas. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco das suas reflexões conosco hoje. Obrigada, Paula. Queria também aqui cumprimentar o Biratã e a Laura, aqui meus colegas de mesa virtual. A gente tem vivido, como você bem falou, né, um momento muito crítico aqui na Amazônia, né, eu falo aqui de Belém, de onde o Amazon é sediado. A gente tem visto aí mensalmente os recordes de alerta de desmatamento, né, e a gente tem visto também a partir de 2019 um aumento expressivo, né, do desmatamento, né, que atingiu mais de 10 mil quilômetros quadrados, algo que a gente não observava desde 2008, né, e infelizmente a gente já viu esse ano, a partir dos dados de alerta de desmatamento, que a gente não vai ter redução de desmatamento na taxa anual, né, agora de 2021, então a gente espera infelizmente continuar com esse patamar acima de 10 mil quilômetros quadrados. E a gente está entrando num segundo semestre agora, né, em 2021, com vários riscos, né, de que a gente vai ter projetos de lei em votação, né, no Congresso Nacional, que podem até estimular, se aprovados, mais desmatamento, mais grilagem, né, que é o que a gente chama de roubo de terras públicas, né, e também enfraquecimento, né, de eventuais medidas de mitigação no caso de obras de infraestrutura, por exemplo, que em geral estão associadas à expansão do desmatamento na região, que a gente tem aí, pelo menos, o projeto de lei do licenciamento, né, que passou pela Câmara, está no Senado, a gente vai ter potencialmente votação dos chamados projetos de lei da grilagem de terras, e a gente tem também uma pauta que inclui projetos de lei para dificultar a demarcação de terras indígenas, né, então a gente está indo da contramão do que a gente deveria estar fazendo se existe uma intenção real do Brasil de voltar a reduzir desmatamento, né, porque eu gosto sempre de lembrar que a gente já sabe fazer isso, né, o Brasil já reduziu o desmatamento, é um exemplo em ter feito isso entre 2004 e 2012, a gente reduziu 80% da taxa anual de desmatamento, com uma combinação que incluiu o aperfeiçoamento de medidas de comando e controle, inovação, uso de inteligência, uso de sensoriamento remoto, né, de monitoramento, aperfeiçoamento da legislação, como já falei, a gente teve mudança de decretos, a gente teve várias aprovações de leis que fortaleceram a parte ambiental, mas
a partir ali de 2012, a gente começa a ver, principalmente a partir da aprovação do novo Código Florestal, vários retrocessos do ponto de vista legislativo que acabaram sinalizando, né, que, infelizmente, a gente teria aí uma possibilidade de anistiar desmatamento via legislativo, né, enfim, a gente teve depois, em 2017, uma outra mudança importante na legislação, que foi uma mudança nas regras de regularização fundiária, em que acabou se anistiando também quem invadiu e desmatou terra pública entre 2005 e 2011, que agora podem receber títulos de terra, e a gente chega em 2021 com um cenário, como eu falei, com vários potenciais retrocessos para serem aprovados, né? Eu acho que, dando alguns exemplos, né, eu falei da parte acho que do PL 490, né, que é um projeto de lei que, se aprovado, pode criar vários empecilhos para a demarcação de terras indígenas, e a gente não tem como falar em redução de desmatamento se a gente não avançar com a demarcação de territórios indígenas, né? Vários estudos científicos, a própria FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, Agricultura, eles reconhecem o papel dos territórios indígenas na redução do desmatamento, na conservação de florestas, mas a gente está aí com uma perspectiva de criar regras para dificultar, ao invés de acelerar e facilitar. E, por outro lado, a gente tem os projetos de lei ditos de regularização fundiária, mas que, na verdade, a gente dá esse apelido aí de projetos da grilagem, porque a gente já tem regras para reconhecer quem está há décadas, né, na região, na terra pública, produzindo de forma pacífica. A gente não precisa mudar a lei para reconhecer essas ocupações pacíficas, né? Agora, precisa mudar a lei para reconhecer ocupações ou mais recentes ou até futuras, porque os dois projetos de lei que estão tramitando, inclusive um já está com aprovação de urgência para ser votado, né, que é o 2633 na Câmara, eles possuem brechas que podem permitir que áreas públicas que sejam invadidas, inclusive no futuro, após a aprovação da lei, possam ser regularizadas, mesmo que via uma licitação. Então, a gente está andando para trás, a passos largos, né, e numa década que é considerada crítica se a gente quer ter alguma chance de reduzir aí os crescentes impactos das mudanças do clima, né? A gente está vendo aí nas últimas semanas o que está acontecendo pelo mundo, né? Na China, as enchentes, na Europa, aqui no Brasil esse inverno aí é bastante intenso, enfim, vários climatologistas falando que isso já tem efeito aí de mudanças climáticas, e o Brasil querendo aprovar leis para, enfim, acabar enfraquecendo essas salvaguardas ambientais. Então, eu diria aí que a gente está num período bastante crítico, né, e que, se a gente quiser ter qualquer expectativa de reverter esse quadro, no mínimo paralisar esses projetos de lei que estão tramitando, aí, que tem grandes riscos, como os da grilagem, o próprio 490, e, eventualmente, aí também tentar fortalecer outras medidas que possam criar algum tipo de barreiras ao desmatamento, olhando aí para, talvez, estados, municípios, o próprio setor privado tem um papel importante, né, mas, infelizmente, a gente está vivendo um período muito crítico no nosso país nesse tema. Ótimo, muito obrigada, Brenda. E aí eu já vou passar diretamente para a Laura. Acho que, Laura, vocês têm o Igarapé, né, está fazendo toda uma curadoria de uma plataforma de dados, né, de crimes ambientais. Vocês têm colocado um olhar sobre como esses crimes, um pouco desse inventário, né, dos crimes. Daqui a pouco a gente vai passar para o Igarapé, que acho que também, né, tem essa experiência, mas acho que vocês estão tendo um outro tipo de olhar, e eu queria que você pudesse compartilhar com a gente um pouco. Ótimo, bom, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nessa mesa. De fato, o Instituto Igarapé tem se debruçado bastante sobre a questão da Amazônia, nessa perspectiva justamente que a Paula mencionava, dos crimes ambientais. E nesse sentido, e pegando um pouco o senso de urgência, né, que foi posto aqui nessa mesa pela descrição, pelo panorama que foi feito pela Brenda, essa mirada dos crimes ambientais, ela é bastante interessante no sentido de apontar esse nexo entre segurança e segurança pública e a urgência, né, do combate às mudanças climáticas. Então, o Igarapé parte de uma ideia de que é justamente a insegurança e esse conjunto de crimes ambientais e suas interrelações com outras formas de criminalidade e outros problemas sociais
que nos faz, que compromete a nossa capacidade de lutar, de responder ao desafio, quiçá o maior desafio da nossa geração, que é o combate às mudanças climáticas. Então, nesse sentido, e com bastante contente de ter na mesa um representante do Ministério Público, a gente parte de uma tentativa de visibilizar e compreender esse fenômeno dos crimes ambientais na bacia amazônica a partir desse conceito que tem sido bastante explorado pelo Ministério Público de criminalidade ambiental organizada, né? E entender o fenômeno, esse conjunto de crimes ambientais e não ambientais, como um fenômeno que não é apenas brasileiro, mas ele é pan-amazônico. Então, a gente sabe que a floresta não respeita as fronteiras políticas e geopolíticas, a floresta amazônica ela, né, não é só nossa, e, ao mesmo tempo, esse fenômeno da criminalidade ambiental organizada é também um fenômeno que é transfronteiriço, né, na sua própria natureza, na natureza do crime, na natureza do fenômeno social. Então, é importante fazer essa primeira pontuação, porque colocando um pouco mais de complexidade, né, é o caso brasileiro e também é o caso brasileiro em relação com as dinâmicas sociais, políticas e criminológicas dos nossos vizinhos. Então, esse é um primeiro ponto interessante que a gente tem no Instituto Garapé tentado visibilizar e compreender. E nesse sentido, nesse esforço de compreensão, trata-se de um esforço de pensar essa rede de atores, né, que hoje são atores tanto lícitos quanto ilícitos e suas interrelações que acabam cometendo crimes ambientais e outros crimes correlatos e que tornam a bacia amazônica hoje um espaço extremamente complexo. E é nesse sentido, né, então, partindo primeiro dessa constatação de que existe um conjunto de crimes ambientais, que eles se relacionam com outras formas de criminalidade, que a gente chega na questão da corrupção. E eu queria, então, enfim, passar um pouco mais, usar o resto da minha fala nesse sentido, para discutir um pouco da corrupção e como que a corrupção é fundamental como uma das problemáticas mais importantes hoje na região. Eu começo essa reflexão dizendo que a corrupção, como todos nós sabemos, tem distintas manifestações e todas elas, de alguma forma, se complementam no espaço amazônico. Eu vou trazer algumas reflexões aqui para dividir com vocês, para o nosso debate, sobre esses tipos diferentes de manifestação do fenômeno da corrupção e como ele compromete, né, como ele potencializa esse cenário de criminalidade ambiental organizada. Então, mas antes de mais nada, e eu, assim, realmente pegando gancho com algo que a Brenda comentou logo antes de mim, não se pode hoje pensar no fenômeno da corrupção e sua relação com os crimes ambientais sem ter a clareza, talvez histórica, do avanço, ainda que imperfeito, ainda que cheio de percalços, de um conjunto crescente de normas e regras que protegem a floresta, vamos dizer assim, protegem a floresta de pé. Num contexto, né, de avanços insuficientes que se criou no Estado brasileiro um marco normativo e um marco de políticas públicas, e a Brenda bem mencionou o conjunto de políticas que permitiram que a gente conseguisse reduzir o desmatamento, né, historicamente, na última, um pouquinho mais de uma década. Esse marco, né, normativo de políticas públicas que nos permite entender a corrupção, porque no final das contas, a corrupção ela é ao mesmo tempo um reflexo e um instrumento de uma tentativa, né, de um desejo de atores econômicos, sobretudo, mas não apenas, políticos também, de continuar um paradigma de exploração e extrativismo da Amazônia que faz uso dos recursos naturais e das potencialidades da floresta, derrubando a floresta, né? E a corrupção hoje, ela se relaciona muito com essa tentativa de flexibilizar as normas que foram sendo construídas aos poucos e que de alguma forma restringiam ou balizavam a legalidade do uso dos recursos da floresta e a proteção da floresta e a proteção dos povos originários. Então, esse é um primeiro ponto. Depois disso, eu queria trazer talvez um pouco da nossa reflexão sobre o que é essa corrupção hoje, né, e como ela se relaciona com os crimes ambientais.
Queria trazer aqui três lentes, e acho que não muito inovadoras, no sentido de que são básicas para pensar corrupção, mas trazer para vocês uma reflexão sobre as formas de corrupção que hoje a gente observa na Amazônia. A primeira delas é a corrupção de servidores públicos, né? Então, como que servidores ambientais, que são responsáveis pelo licenciamento ou pela fiscalização, pela outorga, né, de concessões de exploração de recursos da floresta, uma corrupção que também atinge forças de segurança e forças policiais, que atingem até engenheiros que que dão esses pareceres técnicos sobre certas concessões, os limites das concessões, juízes. Então, tem uma corrupção no sentido realmente de servidores públicos. Tem uma segunda lente, que é uma lente, e aí uma segunda e uma terceira lente que dialogam muito com o que a Brenda estava falando sobre essa onda de projetos legislativos que tentam alterar e flexibilizar as proteções e as salvaguardas existentes. E essa segunda e terceira lentes que eu quero trazer aqui é a corrupção de autoridades políticas, locais e nacionais, e a corrupção, chamada corrupção normativa, que é justamente essa que a Brenda mencionava. Então, eu estou trazendo um pouco da caracterização da Brenda para uma lente mesmo de corrupção, para pensar esse esforço conjugado, né, de grupos de interesses e representantes do poder público para realizar essas mudanças legislativas ou infralegais que atendam a interesses criminosos de destruir a floresta, né, de fazer uma exploração de recursos naturais para além dos limites hoje estabelecidos. Então, essas três lentes, elas são complementares, né, a corrupção no nível do servidor, na autorização, ou na fiscalização, a corrupção do nível de autoridades políticas, locais e nacionais, e a corrupção normativa, né, que é quando a gente talvez conjugue realmente o corruptor e o corrupto dentro dessa lógica da corrupção. E nesse sentido, eu vou trazer um pouco, talvez até exemplificar um pouquinho mais, eu devo ter alguns minutos, e trazer um pouco da questão do ouro, né? A gente poderia estar pensando em outras commodities florestais, outros produtos florestais, outras questões, né? Mas eu vou trazer aqui um pouco do ouro, para exemplificar o que eu estou pensando nessa lógica das três lentes complementares de corrupção que se interrelacionam. Então, o ouro, por exemplo, o Brasil tem um conjunto de normas, ainda que bastante frágeis, que pensam, né, e que, de uma forma, de novo, balizam, limitam as modalidades de extração do ouro, sobretudo em áreas de floresta, né, e aqui com limitações à exploração mineral em terras indígenas, em unidades de conservação. Mas é uma legislação fraca, insuficiente e bastante vulnerável a crimes de lavagem. E aqui a lavagem é interessante porque é uma lavagem não só de dinheiro, mas lavagem do próprio produto. E isso é um trabalho muito interessante que a gente tem aprendido muito até com os representantes do Ministério Público, de entender de que forma o próprio produto florestal, enfim, sua origem ilícita é lavada para que seja, né, para que seja de uma forma legalizada e entre no mercado. Como se fosse um produto legal, como se fosse um ouro legalmente extraído. E, de fato, não é. E esse é o fenômeno hoje da Amazônia, é que grande parte do ouro que sai ilícito. E depois é lavado, né? E sua origem ilícita ocultada, e aí entra numa cadeia produtiva e de comercialização. Nesse sentido, o ouro ele nos permite também pensar nesse conjunto de práticas fraudulentas. Essas práticas fraudulentas ocorrem não apenas com o ouro, mas também com a madeira e outros produtos da floresta. E é nesse conjunto de fraudes, né, de fraudes no sentido de ocultar a origem ilícita ou de facilitar, de produzir documentos falsos que vão permitir o trânsito, não só a extração, mas também o trânsito desses produtos e, eventualmente, até sua comercialização para o exterior. Esse conjunto, né, de práticas fraudulentas muito relacionadas ao fenômeno da corrupção que constituem, talvez, a base, né, no nível micro do crime ambiental na Amazônia. Então, nesse sentido, enfim, eu não vou me estender muito, a gente pode continuar na conversa depois, mas queria talvez concluir com algumas reflexões sobre qual é a importância de atentar à questão da corrupção nesse contexto maior dos crimes ambientais na Amazônia, e
e permitir aliar reflexões em relação à integridade pública, né, e a corrupção na Amazônia como mais uma das facetas dos desafios de corrupção no Brasil contemporâneo, mas também de pensar qual que é o papel do mercado e do setor privado como corruptor nesse sentido e como um ator que propaga um modelo de exploração, né, que vai buscar alternativas à margem da lei para continuar uma exploração da floresta que é pouco ou nada condizente com os desafios que a gente tem na esfera climática, né? Então, esse setor privado precisa mudar também. Esse setor privado que faz parte da equação da corrupção, no micro, no meso, no macro, precisa rever as suas práticas. E aí fica, para além dessa provocação, fica também a reflexão sobre as soluções, né? Acho que o Igarapé tem se juntado a outros atores que estão tentando pensar essas soluções, no diálogo com o Ministério Público, no diálogo com outras organizações de pesquisa, de incidência política, e pensar essas soluções, seja, né, barrar retrocessos legislativos, como bem disse a Brenda, mas também de pensar soluções para ampliar a transparência das cadeias produtivas, para investir na adaptação de estratégias e protocolos de investigação, para entender cada vez mais o topo dessa cadeia, e nesse sentido, continuar trazendo informação e pensando nas soluções de um problema que é extremamente complexo e que vai exigir bastante da nossa massa cinzenta coletiva nos anos, enfim, daqui para frente. Obrigada, era isso. Obrigada, Laura. Foram ótimas as reflexões. Acho que também você conseguiu trazer bastante dessa questão, né, do crime de corrupção, né, numa ótica bem diferente, assim, do que talvez a gente tenha ido, boa parte, né, do senso comum tem ido para uma discussão da corrupção, não essa tão normativa, mas sim de atuação, né. Então, um recorte mais específico da atuação dos servidores na fiscalização, na concessão de diferentes documentos, enfim, que são necessários nesse processo. Bom, Ibiratã, acho que você tem uma larga experiência, né, como procurador na Amazônia, na região. Uma das coisas que acho que foram importantes ao longo desses últimos anos é que houve, né, estabelecimento da Força Tarefa Amazônia, que ao longo, né, desse seu processo de ação, identificou uma série de crimes relacionados a essa agenda ambiental, mas mostrando essa forma sistemática que ela opera, né, olhando um pouco para todo esse processo e relacionando de alguma forma ali com esses outros crimes, o crime de corrupção e de lavagem de dinheiro. E aí, como a Laura trouxe, né, a questão do garimpo ou a questão por exemplo, da madeira, o tráfico, né, e exploração da madeira, enfim, tem uma série de pontos que acho que foram levantados durante esse processo, né. Então, eu queria muito que você pudesse compartilhar com a gente, né, essas experiências, o que tem sido levantado, como isso tem sido trabalhado, né, no âmbito da força-tarefa, o que ela, né, a partir disso, o que a gente conseguiu avançar. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Laura, Brenda, Paula. E, enfim, boa parte da minha fala é facilitada pela contextualização de momento que a Brenda nos deu. E fazer esse retrato realmente do tempo é importante, demonstrar que esse processo de retrocesso tem início em 2012 e que vem no ápice, que eu espero que seja o ápice, eu espero que não piore ainda mais, que infelizmente é uma tendência de que nós tenhamos essa piora do contexto em vários sentidos, e a contextualização que também nos faz a Laura, pegando um exemplo que também é o exemplo que eu quero trabalhar durante a nossa conversa aqui, que é a questão do ouro, fugindo um pouco apenas do que seria o mais visível no passado, que era a questão da madeira. A madeira já teve uma importância, continua tendo uma importância grande, mas assim, se nós compararmos a situação de hoje de mercado com a situação dos anos 80, por exemplo, do auge, nós veremos uma mudança e um impacto diferente. Mas eu queria dar um passo atrás, não na defesa do ambiente, mas num olhar sobre o quanto os crimes ambientais ainda são
subdimensionados de um lado e desvalorizados do outro. Tá? Isso tem vários elementos objetivos para dizer isso. Se nós olharmos a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, nós vamos ver que as penas que estão colocadas lá, na sua maioria, são muito pequenas. Né? Isso transmite uma ideia normativa e valorativa de que a criminalidade ambiental nunca poderia ser chamada de crime organizado. E que, para alguns, inclusive, há uma intenção do Ministério Público de suplantar a falta de uma lei mais forte na questão ambiental, buscando criar artificialmente uma demonstração de que haveria uma criminalidade organizada, algo mais profundo na questão dos crimes ambientais na Amazônia. Essa percepção de que os crimes ambientais não são importantes ou não são relevantes, ela justifica e também interfere diretamente na estrutura que é colocada na investigação dos crimes ambientais. Se nós olharmos os esforços da Polícia Federal, por exemplo, em relação à repressão ao tráfico de drogas na Amazônia e ao tráfico de qualquer questão ambiental, não só tráfico, mas qualquer crime ambiental, vai ficar claro que o esforço e o investimento da Polícia Federal, só para ficar na Polícia Federal, nós vamos fazer isso também em relação às polícias estaduais, isso será talvez até mais gritante. Mas o esforço da Polícia Federal para a investigação de crimes ambientais, ele é muito menor do que, por exemplo, se tem em crimes previdenciários. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que o Estado brasileiro não tem uma noção clara de qual é a importância do fenômeno dos crimes ambientais na Amazônia e do quanto ele se correlaciona com o restante, né? Do quanto os crimes ambientais ou a atividade degradadora da floresta, ela alimenta o processo político-eleitoral na questão do financiamento de campanha, ela alimenta esse processo de corrupção diretamente descrito pela Laura, tanto a corrupção ali na fiscalização, né, para evitar a repressão, tanto de agentes ambientais propriamente ditos, quanto de policiais e outras questões. Mas há uma tendência, resumindo o meu pensamento, há uma tendência a achar que os crimes ambientais não são importantes. E não sendo importantes, não merecem investimento, nem no âmbito da polícia, no campo da investigação, nem no âmbito do Ministério Público, que tem que fazer o dever de casa, e menos ainda no âmbito da justiça. Assim, você não tem uma estrutura real, um entendimento claro ainda, bem mudando um pouquinho no caso da justiça e do Ministério Público, também um pouco na polícia, mas nós não temos isso como uma pauta. A verdade é essa, a pauta dos crimes ambientais ainda é uma pauta periférica, embora nós tenhamos elementos muito claros da criminalidade organizada, de impacto disso. E a Laura foi muito feliz ao colocar que nós precisamos fazer um olhar mais amplo para entender que essa não é uma realidade que se resuma a agentes locais. Não só há essa realidade transnacional, como há uma questão importante do financiamento dessas atividades a partir do centro econômico, do centro de poder não situado na Amazônia. E aí eu vou ficar no exemplo gritante da questão ambiental, no caso do ouro, ou da extração mineral. Veja, primeiro tema que eu sempre gosto de colocar é que há uma tendência a se falar em garimpo ilegal. Eu realmente fujo dessa expressão garimpo, porque ela ainda remete a uma ideia meio romântica daquele empreendedor individual, vamos dizer assim, daquela pessoa pobre que vai lá, se lança com uma bateia, tentar pegar ali um ouro, ou seja, algo que parece estar ligado a uma pessoa que se lança a uma atividade penosa e, assim, sem nenhuma estrutura. Não é disso que nós estamos falando, vamos deixar claro. A exploração ilegal de minérios na Amazônia hoje é uma exploração que envolve um investimento altíssimo. Nós estamos falando de máquinas, dependendo da situação, se for em terra ou se for no lago, no rio. Mas você tem situações, por exemplo, filmadas em áreas no Munduruku ou em áreas no Yanomami, por exemplo, de desvio dos rios. Você tem uma situação que o investimento é tão grande que é uma obra de engenharia desviando o curso do rio para que possa haver a extração ilegal do minério. E isso tem muita gente empregada, tem muito equipamento, há indícios muito claros
de que os fornecedores desses equipamentos se tornam não propriamente vendedores, mas sócios da atividade, por conta do custo envolvido. A logística toda de deslocamento desse maquinário no meio da floresta é uma logística caríssima. Essas máquinas não chegam no meio da floresta por um passe de mágica, elas ultrapassam, elas passam por rodovias, tem uma nota fiscal emitida, tem em algum momento uma origem, e isso fica meio transparente nessa discussão romanceada, né, de que um pequeno grupo de pessoas, de pobres, tentando ganhar a vida. Não há pobres nesse processo da exploração mineral irregular na Amazônia hoje. O que há é uma estrutura muito forte. Reformulando minha frase, há pobres sim. Pobre da floresta e pobre das áreas indígenas, os indígenas que são afetados diretamente por isso, inclusive com o processo de cooptação. Então, esse processo todo nos demonstra claramente que há recursos financeiros na atividade em si, e que há depois isso que a Laura destacou, uma lavagem do próprio produto, porque por mais que a nossa legislação seja falha, ela exige pelo menos que você demonstre a origem. E como essa origem não pode ser ilegal, isso é calçado em autorizações de lavra, que recebem apenas uma documentação. E aqui um outro exemplo de como esse processo da corrupção, ou pelo menos da falta de vontade em regular esse mercado, está presente. Se nós formos em qualquer cidade média brasileira, a venda da esquina, a padaria, o supermercado pequeno, ele emite nota fiscal dentro de um sistema eletrônico. Então, as notas fiscais eletrônicas já são uma realidade para praticamente todas as atividades de pequeno porte no Brasil. Curiosamente, a extração e o controle da venda de ouro, para ficar num dos minérios, se baseia ainda em notas fiscais manuais. Você não tem uma nota fiscal eletrônica que possibilite ao investigador fazer cruzamentos de dados. Quando nós fizemos uma investigação em Santarém, uma coisa de 2, 3 anos, uma das dificuldades foi que, ao final de uma busca e apreensão, nós tínhamos milhares de notas fiscais que precisavam ser lançadas numa planilha Excel, com todos os dados, para depois se utilizar algum tipo de mecanismo eletrônico de apuração. E por que é assim? Por que apenas no ouro, que movimenta uma quantidade de recursos bastante significativa, tanto o Estado, né, se nós olharmos pelo ICMS, se enxergarmos isso como um produto, tanto no âmbito federal, se nós olharmos o ouro como um ativo financeiro, por que essa fiscalização e essa normatização é tão precária num setor que movimenta tantos recursos? Evidentemente, isso facilita a ocultar todo o processo de lavagem do produto e toda a inserção desse ouro no mercado formal. O ouro como ativo, ele necessariamente cairá em uma instituição financeira. Uma DTVM será a destinatária desse ouro para entrar como ativo financeiro. E essa DTVM é uma entidade estruturada em forma de sociedade anônima, submetida a controle e fiscalização do Banco Central. Como é que esse assunto passa tão disperso? Como esse ouro entra tão facilmente no mercado? E mesmo quando ele entra como produto, vamos pensar em circulação de mercadorias como ICMS, eu discordo que seja possível isso, mas vamos trabalhar porque ele existe na realidade, essa modalidade. Isso se transforma em ativo, em produto para alguém. Quem é que compra esse ouro? Como é que ele internaliza esse ouro? Como é que ele coloca isso no seu ativo? E isso, obviamente, tem todo um processo que abre uma margem imensa para a corrupção. Para a corrupção normativa, para a corrupção da fiscalização, para a corrupção por meio da fiscalização, dos financiamentos de campanha, enfim, são vários modelos. E a Força Tarefa Amazônia ajudou a entender esse processo. E ajudou a entender também que nós não podemos continuar trabalhando a criminalidade ambiental na Amazônia no picadinho, naquela pequena caso em que houve um auto de infração pelo IBAMA ou por qualquer outro órgão ambiental. Nós temos que entender a lógica, entender o contexto econômico em que essa atividade se insere, quais são os agentes econômicos que estão tendo lucro com aquela atividade, e, a partir daí, interferir, tanto criminalmente quanto no ambiente de negócio onde isso se insere. Um exemplo bem sucedido disso
e é claro que ele não pode ser reproduzido de toda forma e precisa ser atualizado, foi a questão da carne legal. Quando nós começamos a fazer os cruzamentos do gado produzido na Amazônia, nós forçamos, a partir de todos os agentes econômicos envolvidos, uma mudança de rotina. Melhorou? Sem dúvida alguma melhorou. Sanou? Não. Nós precisamos ainda ampliar esse processo, porque, como toda a criminalidade, os meios se atualizam, as formas de burlar a lei são atualizadas com muito mais frequência do que as próprias leis. Então, ainda nós continuamos a ter situações bem complicadas de empréstimo de pasto, de empréstimo de documentação, de áreas colocadas no CAR de forma irregular. E a Força Tarefa, insisto, ela conseguiu trazer elementos que mostram que essa atuação tópica de casos pequenos, ela não resolve nada. Eu preciso ter um conjunto mais claro de atuações coletivas que tenham um viés criminal e também um viés de tutela coletiva para também resolver os problemas localizados por conta da criminalidade e, a partir daí, promover uma outra forma de atuar do próprio Ministério Público. Essa, para começar, acho que era a minha participação, Paulo. Obrigado. Obrigada, Biratã. Bom, os três contextualizaram super bem, né, e trouxeram vários pontos importantes. E aí, eu acho que eu vou pegar um pouco do que acho que o Biratã trouxe, né, dessa questão da legislação. Brenda, você falou muito sobre a fragilização da legislação, né? E aí, acho que o Biratã, por outro lado, pontuou, né, a falta, ou talvez o subdimensionamento das penas, ou até de uma falta de penalização devida para os crimes de fato, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, acho que nessa perspectiva da legislação, o que tem sido feito, né? Se basicamente a gente só tem no nosso cenário fragilizações da legislação, ou se a gente tem algumas propostas, existem algumas iniciativas já colocando um avanço na legislação ambiental de forma a tentar intensificar essa criminalização, né, a penalidade e o crime ambiental. Uhum. Paula, eu acho que a gente tem, acho que um arcabouço jurídico na área ambiental bastante abrangente, né? Então, o Biratã mencionou a Lei de Crimes Ambientais, que eu acho que tem aí uma diversidade de crimes previstos, os próprios decretos com as multas. Houve até ali, acho que em 2008, um aumento de valores, mas concordo com ele que, em geral, os valores são ainda baixos. E eu acho que um outro componente que a gente tem que pensar quando a gente pensa, só do ponto de vista, pelo menos, dos valores das multas, esse é um tema que eu tratei há um tempo atrás no meu mestrado, né, que não é só o valor da multa, mas é a probabilidade de que aquela punição vai ocorrer. Então, a gente tem que levar em consideração, né, o efeito que uma determinada legislação vai ter sobre a conduta, né, se eu escolho cumprir a lei ou não, tem muito a ver não só com o conteúdo da lei, mas com a chance daquilo ocorrer de fato, ou seja, a chance de que eu vou ter o meu crime detectado, a chance de que, uma vez detectado, eu vou ser processado, enfim, vou receber uma multa, eu vou ter um processo judicial contra mim, a chance de que eu vou ser de fato punido, né, o quanto, né, se vai realmente confirmar aquela multa, e finalmente a coleta, né, ou a efetiva punição, né, e o que a gente viu nos últimos 2 anos aí foi uma redução grande dessa probabilidade, né, da multa, né, ser aplicada, porque houve uma redução dos autos de infração, por exemplo, no caso da Amazônia, emitidos pelo IBAMA, e da chance desse auto de infração, uma vez aplicado, ser confirmado e de haver uma punição, porque houve também mudanças na forma como o órgão federal, né, o IBAMA, vai processar, né, administrativamente esse auto de infração, que acabaram fazendo com que, de acordo com relatórios da própria CGU, né, da Controladoria Geral da União, a maioria dos autos de infração que foram emitidos nos últimos 2 anos sequer foram validados por foi criada uma Câmara, enfim, de conciliação, algo desse tipo. Então, assim, a gente até, do ponto de vista da legislação, teria ali valores, mas
se você não tem a chance de que aquilo de fato seja aplicado, então realmente o efeito, né, enfim, de conter um avanço de desmatamento daquela multa, ele é bastante reduzido, né. A gente também teria uma necessidade, então, acho que do ponto de vista de crimes ambientais, acima de tudo, o que a gente precisa imediatamente seria aumentar a probabilidade de que isso, de fato, vire uma punição, né, e também pensar em atualização de valores, mas, acima de tudo, a probabilidade de que isso seja, de fato, punido. Mas acho que tem outras questões que precisam de aperfeiçoamentos, né, a gente tem, quando a gente fala da questão de grilagem, né, a gente não tem na legislação, de fato, um conceito do que é a grilagem de terras, né, o próprio Ministério Público Federal usa alguns artigos previstos em lei, como, por exemplo, tem o artigo de uma lei antiga, a 4947 de 66, que fala que é crime invadir terra pública com a intenção de ocupá-la. Esse geralmente é o enquadramento ali que se dá para uma das formas de grilagem, mas uma pena extremamente baixa, né, detenção acho que de 6 meses a 3 anos, algo muito baixo, e que muitas vezes sequer é punido, né, a gente chegou a fazer uma busca de jurisprudências, e é muito difícil, inclusive, achar, pelo menos nos tribunais superiores, casos de pessoas que foram realmente punidas por isso, né, e volta à questão que eu falei, né, da probabilidade de que isso, de fato, seja aplicado. Então, mais do ponto de vista da lei, eu diria que nesse ponto da grilagem, a gente precisaria realmente de um aperfeiçoamento mais significativo, né, de uma punição mais exemplar ali prevista em lei, mais forte, né, para invasão do ponto de vista de ocupação e venda ilegal de terra pública, né, de loteamento ilegal de terra pública, que é o que tem acontecido, e muitas vezes acaba se usando, o próprio Ministério Público Federal faz isso, acaba associando com outros crimes, né, para que você, de fato, consiga tentar ali uma punição. Então, não é só aquele artigo lá da Lei de 66, vai combinar com a própria questão do desmatamento ilegal em florestas públicas, com questões relacionadas à falsificação de documentos, enfim, então você acaba tendo um conjunto ali de outros crimes associados que geralmente andam juntos com o desmatamento, com grilagem de terras, né? Então a gente teria necessidade de aperfeiçoar, sim, a legislação do ponto de vista de combate à grilagem, né? Existem alguns projetos, se não me engano, existe um projeto, pelo menos 2 no Congresso, mas que sequer estão sendo considerados nesse momento, para aperfeiçoar essa questão do crime de invasão de terras públicas. Os projetos de lei que tratam da questão fundiária, que estão aí para ser votados, não trazem efetivamente nenhuma medida concreta para combater grilagem, né? Eles meio que repetem artigos que já existem no Código Penal, então não tem nenhuma diferença, ou uma coisa que foi até uma inovação de última hora do PL 2633, que está aí para ser votado, mas que, de fato, também não tem um efeito prático, né, de que é dizer que o governo federal terá 3 anos para apresentar um plano para dizer como vai combater a grilagem. A gente não tem 3 anos para esperar por um plano, a gente tem que combater isso agora. Então, ele não precisa aprovar uma lei para dizer que eu preciso de um plano daqui a 3 anos. O que a gente precisa é que isso, de fato, ocorra agora, né? Então, eu acho, sim, que há alguns aperfeiçoamentos a serem feitos, mas que, infelizmente, neste momento, eles não estão sendo considerados dentre esses projetos que estão aí tramitando com prioridade no Congresso Nacional. E a gente tem acompanhado uma forma, né, de como esse tema tem tramitado ali no Congresso, né, que tem tomado uma força, uma certa flexibilização, ou os temas que vão no sentido contrário, né, ao que a gente está colocando aqui, acho que não só para a perspectiva ambiental, mas da ambiental, acho que é uma delas, né. E aí eu vou aproveitar, então, e assim, fazer um questionamento, acho que para a Laura, né, a gente está falando, né, dessa flexibilização normativa, mas, por outro lado, que a gente também acompanhou, tivemos casos aí que ficaram mais conhecidos recentemente, de alguns enfraquecimentos institucionais também nesse processo, né, então a gente teve ali, por exemplo, um grande embate entre a Polícia Federal, local, né, e aí o seu corpo diretivo nessa, né, com relação a isso, e aí como é que isso tem, eu não sei se você já tem alguns elementos, mas como é que isso reflete, né, de fato, na questão dos crimes ambientais. Há uma expectativa, ou a gente já tem alguma
consegue acompanhar algum aumento? Enfim, como é que você tem visto essa fragilização institucional também, né? Tá ótimo. Tem uma coisa interessante refletindo aqui, uma coisa interessante quando a gente pensa nesse desmantelamento das políticas públicas, correlato à fragilização no âmbito normativo, é de pensar que alguma parte do que hoje a gente chama de crime pode passar a não mais ser crime, né, juridicamente, caso parte dessa legislação seja de fato aprovada. Isso é bastante forte no tema da grilagem, da invasão de terras públicas, a anistia, o que hoje a gente está chamando de crime pode ser legalizado de alguma maneira. Também existe esse mesmo paralelo poderia ter sido feito em relação à extração de ouro, a mineração do ouro hoje em terras que são vedadas, né, pela lei, e que se caso aprovado, caso haja uma regulação no âmbito do Congresso, aí a Constituição, a vedação que estava na Constituição passa a não mais... enfim, aí a regulação vai permitir que o que hoje a gente chama de crime deixe de ser crime. Então, assim, eu coloco isso para a gente pontuar, porque essa mirada do crime, ela pressupõe, como eu disse na minha primeira fala, que a gente tinha um arcabouço que vedava certas condutas. Posto isso, eu acho que você pergunta algo diferente em relação a como que, no fundo, essa tentativa de ocupar espaços de poder hoje e de mudar as salvaguardas existentes nos podem estar, de alguma forma, e aí, mesmo no que hoje é crime e vai continuar sendo crime nos próximos anos, a nossa capacidade de lidar, de ter uma resposta em termos de política pública do Estado, seja no âmbito da prevenção, seja no âmbito da repressão, seja no âmbito das medidas correlatas. Então, o que você está contando, por exemplo, quando a gente vê os embates entre Polícia Federal, Ministério do Meio Ambiente ou os diferentes órgãos, ou o IBAMA, em relação ao Ministério do Meio Ambiente de novo, né, no âmbito dos servidores versus a liderança do órgão hoje, no final das contas, a fragilização da política pública como um todo, no seu conjunto. Então, aqui a gente está falando dos atores que estão atuando no âmbito da repressão ao crime, mas também nos atores que estão atuando no âmbito da prevenção ao crime, né? Nessa lógica complexa, que a nossa resposta não pode ser só no direito, e não pode ser só no direito criminal também. Eu acho que algo muito interessante quando a gente pensa na questão dos crimes ambientais é que a resposta como Estado, como política pública, e depois a gente pode pensar também na resposta da sociedade, mas no âmbito do Estado, essa resposta ela é multissetorial e ela é multidisciplinar e ela é quase multi-instrumentário. Parte desse instrumento, parte do direito, né? E aí os atores, como temos aqui, atores representantes do Ministério Público Federal, são atores fundamentais nessa resposta, mas claramente não são os únicos, né? E então, nesse sentido, acho que o que você me traz quando você faz essa provocação é colocar muito claro de que essa resposta vai ter que vir do direito e fora dele, ainda que a gente esteja olhando para a questão de crimes ambientais, e tem que vir da política e das políticas públicas. E aí faço a ponte de novo com o que mencionou a Brenda e que você menciona também. Essa mudança do arcabouço existente e das salvaguardas existentes traz inúmeros desafios para o fenômeno. Pode ser que a gente legalize certos crimes, né, que sejam anistiados certas condutas, mas a destruição da floresta como fenômeno sociológico, como fenômeno, como fato, ela vai continuar se dando. A gente vai ter, o que a gente está fazendo talvez com o nosso futuro é cerceando a nossa possibilidade de combatê-lo por meio das normas, né? Ao anistiar a grilagem, ao anistiar o desmatamento, o que a gente está fazendo é retirando os nossos próprios instrumentos, como Estado e sociedade, de combater o fenômeno. Então, enfim, é um pouco dessa reflexão que eu queria trazer para vocês. Não, tá ótimo. Obrigada, Laura.
E aí eu vou passar uma pergunta, então, acho que para o Biratã. Acho que eu tenho, na verdade, duas questões que acho que seria interessante conseguir captar, né, da sua atuação. Primeiro, que você traz um pouco que há um baixo interesse, né, ou um baixo investimento das próprias estruturas, né, então, seja da Polícia Federal ou do Ministério Público, nessa agenda. Então, nesse sentido, quais seriam um pouco, o que seria necessário para que a gente repensasse um pouco, né, dessa atuação? Então, onde está onde a gente poderia atacar para pensar, né, uma atuação mais coordenada? Acho que, por exemplo, a Força Tarefa é um exemplo, mas o que traria, né, mais essas agendas? E aí, por outro lado, acho que talvez uma pergunta mais voltada para o setor privado, né, porque a gente está aqui falando muito da questão da legislação, da questão pública, né, então da atuação de órgãos públicos, mas a gente sabe que na outra ponta, e aí você trouxe alguns elementos na sua fala com relação a isso, na outra ponta a gente tem ali um setor privado, né, envolvido nesses processos, né, então qual que é um pouco, o que a gente pode fazer olhando para esse setor, o que precisa ser feito também para que a gente possa talvez trabalhar nessa outra ponta, né? Acho que quais são os caminhos para as duas pontas ali? As perguntas são muito boas, e aí eu colocaria o seguinte: o primeiro passo, e o passo essencial, conhecendo inclusive o que a Laura colocou aqui, que é um dos componentes dessa equação, é a sociedade tomar pé e tomar posse desse debate. Enquanto isso ficar em nichos, e ficar especialmente em nichos submetidos a um discurso de exclusão, eu não consigo imaginar como um setor produtivo que pense, por exemplo, o agronegócio, não seja o principal apoiador desse debate. E aí não estou fazendo ironia, estou fazendo um olhar para o futuro, um pouco talvez na linha do que a Brenda trouxe aqui, de uma lógica econômica do direito. Se nós continuarmos nesse processo, o caminho internacional para as commodities agrícolas, por exemplo, no Brasil, ficará cada vez mais difícil, porque nós teremos um aumento consistente e crescente do desmatamento, a cobrança internacional sobre isso. Então, esse componente ele tem que entrar na agenda, e não como ele é visto hoje como um problema. Quando nós pensamos nos projetos de implementação no Congresso, todos eles, marcação de terras indígenas, o licenciamento ambiental, a regularização fundiária, o olhar não é de solução de um problema, mas é de afastamento daquilo que é considerado um problema, que é a floresta. Enquanto a sociedade não tiver bem claro isso, de que nós continuamos trabalhando a floresta amazônica de um lado como algo idílico, sonhado, que não tem gente, e não é isso, a floresta amazônica é uma complexa teia de relações humanas e ambientais. Enquanto a sociedade não trouxer para si essa discussão, isso vai ficar com pouco investimento, isso vai ficar com uma dificuldade de compreensão. Eu quero citar aqui um exemplo, não é propriamente uma crítica a um professor a quem respeito muito na área do direito, que é o professor Carlos Alexandre Sandfeld, mas ele fez recentemente uma afirmação que demonstra um pouco essa incompreensão sobre qual é o papel do Estado, do Ministério Público e de todos nós na defesa do clima ambiental, na defesa do meio ambiente mais abertamente. Ele declarou que o Ministério Público deixa de acompanhar a corrupção e outros crimes e perde tempo na questão ambiental. A frase é praticamente essa. Veja, isso é um exemplo da forma como a gente ainda olha de um olhar vesgo para essa situação, e vesgo sem nenhum contexto, mas assim, um olhar que não olha a realidade, não consegue perceber que sim, há corrupção intensa nessa questão ambiental, e sim, essa questão ambiental não é uma perda de tempo da sociedade e do Ministério Público. Na verdade, é um grande investimento. E esse investimento ele tem que vir, primeiro, dessa conscientização e do reconhecimento dessas dificuldades, do reconhecimento desse conjunto de entraves que nós vamos colocando, exatamente por não compreendermos do que é que nós estamos falando. A Brenda citou a leitura que ela fez
na época do mestrado. Eu vou lembrar, talvez, o primeiro trabalho que eu conheço dela, junto com o Paulo Barreto, que é a ineficácia da execução das multas ambientais. E uma parte desse processo está onde? Está no fato de que a apuração, tanto criminal quanto administrativa, dos crimes ambientais, ela muitas vezes se satisfaz, vamos dizer assim, em encontrar um pobre coitado que aparenta lá ser o responsável por aquele crime, que não tem dinheiro, que não tem capacidade para fazer aquilo, que não teve lucro com aquilo, que é um testa de ferro clássico, um laranja clássico. E aí se faz uma ação penal rigorosa contra essa pessoa, uma multa ambiental altíssima. E o que isso nos traz? Nada, porque na hora que você avança, ele não tem patrimônio para pagar a multa. Na parte do crime, ele também não é o responsável por aquilo. Na Operação Rios Voadores, um caso já antigo de Altamira, ficou claro, por exemplo, que havia um grupo familiar, empresarial, bem posto no sul-sudeste, em São Paulo, propriamente dito, que investia no desmatamento de áreas na região de Altamira, investia na contratação de testas de ferros para que fossem feitos lançamentos no CAR, para que fosse fácil identificar quem seria multado, e aquela pessoa, de fato, era multada, mas eu nem sabia daquilo. Eu já tive um caso em que uma operadora de caixa de um supermercado em Belém e um chefe de oficina de uma empresa de ônibus, também em Belém, eram os titulares formais de um plano de manejo falso. E eles foram ouvidos, eles vão ser condenados, enfim. Mas eles nem sequer sabiam que aquilo estava ocorrendo. Então, nós ainda temos um olhar, Paulo, e essa que é a minha principal preocupação, nós ainda temos um olhar que diminui o problema, que não reconhece a extensão do problema, que não reconhece a importância da discussão climática. E que, por isso mesmo, entende que não precisa de investimento em investigação, em técnicas de investigação dos crimes ambientais. Esses crimes ambientais dos quais nós estamos falando, eles não precisam apenas de gente no campo, eles precisam de uma lógica de inteligência mesmo, que é para eu conhecer a dinâmica dos fatos, a dinâmica econômica dos fatos, quem se beneficia, quem lava, quem corrompe, quem é corrompido. E isso não se resolve apenas com um auto de infração que constata um desmatamento, que constata que há uma extração de ouro. E a Laura foi muito feliz quando nos lembrou esse processo de alteração legislativa pode, inclusive, fazer com que algo que seja um crime mais do que consumado deixe até de ser. Hoje, quando se discute, por exemplo, a questão da mineração em áreas indígenas, se esquece que em nenhum modelo aquela mineração seria aceitável. Eu não estou falando nem só da questão étnica, né? do quanto isso impacta, do quanto isso divide as comunidades. Eu estou falando que há ali uma extração ambientalmente insustentável, que ali é exclusivamente dano. Só para dar um elemento para nós, esse elemento está num laudo pericial feito no inquérito policial em Santarém. O volume chamar de detritos, rejeitos, o nome que nós quisermos dar, que foi despejado no caso da Samar, no Rio Doce, esse mesmo volume é despejado num prazo de 10 anos no Rio Tapajós por conta da mineração ilegal. Então nós estamos matando o rio, matando a floresta, matando as tradições culturais de povos tradicionais e ninguém dá valor a essa realidade. A sociedade não chama para si essa responsabilidade, nem para cobrar do Ministério Público, da polícia, dos órgãos ambientais e da justiça uma punição real, concreta, não apenas formal, nem para cobrar do Estado brasileiro uma atitude clara de defesa desses valores, desses componentes. Então, respondendo as duas perguntas, para mim, o que falta é uma assunção pela sociedade e o reconhecimento de que esse problema existe, que não há 3 anos para resolvê-lo, que o nosso ponto de não retorno, se não for ultrapassado, está muito próximo e que ele será visivelmente atingido enquanto nós continuarmos nessa discussão que apenas trabalha com rótulos de xiitas, de ecochatos ou não, nós queremos dar. Ótimo, muito obrigada, Biratã. Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, que uma das discussões que a gente fez, uma provocação, acho, nesse mês do ano passado, foi de levar para a ENCLA, né, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro,
esse debate, porque o que a gente entendeu é que a discussão da força-tarefa acabou ficando ali, né, na força-tarefa Amazônia, mas a gente não conseguiu pensar numa estrutura que desse conta desse problema, assim, né, e acho que na sua fala você traz vários elementos, vários caminhos que, de fato, a gente precisa pensar nesse grupo para tentar olhar uma estruturação, né, uma das coisas para a gente tentar trabalhar esse tema é uma estruturação ali de olhar a atividade, né, dos órgãos públicos sobre esse tema. E acho que aí, obviamente, depois também trabalhar essa questão de trazer a público, né, e cada vez dar mais voz a isso. Bom, a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, acho que vocês têm enormes contribuições sobre esses temas, mas eu queria passar rapidamente para a gente, para algumas falas finais, acho que talvez provocações ou reflexões que vocês tenham. Então, eu vou manter a mesma ordem, vou começar com a Brenda. A Brenda. Bem, queria agradecer mais uma vez, né, o convite para participar aqui desse painel. Acho que tem uma profundidade muito grande aqui no que a gente falou, enfim, no que a Laura trouxe, no que o Biratã trouxe. E eu acho que a minha provocação é para quem está nos assistindo realmente, que está interessado sobre o que está acontecendo na Amazônia, sobre as consequências do que está sendo colocado, né? Eu acho que se debruce mais sobre esse tema. Eu acho que às vezes é fácil se deixar levar por alguns discursos, né, que tentam dizer, não, isso aqui é a solução, né, olha, esse projeto de lei vai resolver, mas quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente percebe que é um pouco diferente a história, né, então eu acho que a gente precisa, né, como sociedade, como o próprio Biratã falou, se apropriar mais dessa discussão, entender mais, né, o que nós podemos fazer para alterar isso, e, acima de tudo, deixar aqui uma reflexão final da necessidade que a gente tem na própria região amazônica, da gente ter mais espaços de monitoramento e de participação da sociedade sobre as decisões que estão sendo tomadas. E eu digo isso mesmo nas esferas estaduais, não apenas em relação ao governo federal, né? A gente acabou nem tratando muito dos estados, mas eu vejo também que há muita coisa que acontece nos estados sobre o poder das assembleias legislativas, por exemplo. A gente teve casos recentes aí em Rondônia, por exemplo, de redução de unidades de conservação, e que acabam passando também despercebido da população local. E a gente precisa investir mais em, né, trazer a população local, em criar espaços, em permitir que essas decisões sejam tomadas também ouvindo as populações locais. Eu deixo aqui essa reflexão que é muito importante esse tipo de apropriação do que está acontecendo. Com certeza. Importante provocação essa. Vamos lá, Laura. Minha provocação, enfim, uma parte disso é lição de casa. Minha provocação é para todos nós. A gente precisa continuar entendendo melhor, buscando visibilizar essas conexões, essa compreensão mesmo do fenômeno, dos atores, da inter-relação entre as diferentes facetas do problema. Eu acho que isso é um trabalho que todos nós temos que continuar fazendo. A gente mencionou, por exemplo, a questão da lavagem do dinheiro. Eu acho que a gente está realmente aquém da necessidade, talvez do nível de compreensão do fenômeno e dos seus atores, e que a gente precisa continuar aumentando o nosso entendimento mesmo. E nesse sentido, contribuir com o que a Brenda falou, que é trazer mais atores para este barco. E a segunda provocação que eu tenho aqui, reflexão final, é a gente, de alguma forma, buscar fortalecer os atores, vou chamar assim, os atores reformistas, né? Dentro do Estado, na sociedade, no setor privado. Cada vez mais me parece que a gente está diante de uma conjuntura muito específica na trajetória nacional, em que sim tem visões em disputa sobre o valor da floresta em pé, sobre o futuro da Amazônia e o futuro do Brasil, e é preciso fortalecer essas alianças entre os atores que estão comprometidos com soluções sustentáveis da floresta em pé, sejam onde eles estiverem, se eles estiverem no nível estadual, nos diferentes atores no âmbito subnacional, no nível do governo federal, na sociedade civil organizada.
e nos atores do setor privado. É necessário construir essas pontes, sem as quais a gente não consegue chegar num futuro que tenha a Amazônia em pé. Então, fica aqui também essa provocação e quase esse apelo urgente para que a gente consiga construir essas pontes nesse contexto de emergência climática. Com certeza, acho muito importante. Acho que esse diálogo aqui hoje já traz um pouco dessas conexões, né? Eu vou bem na linha que a Brenda e a Laura colocaram. Eu acho que esse debate com os diversos atores, com a sociedade civil, com os agentes do Estado, ele é essencial. Ele precisa sair tanto desse imobilismo que a gente continua, quanto desse antagonismo, dessa polarização. Que haja diferentes formas de enxergar o valor da floresta é natural. O que não é natural é que apenas uma dessas formas sempre prevaleça, e que seja exatamente aquela que acaba com a floresta. Porque, ao final, não terá a outra alternativa. Se nós fizermos um debate sério sobre os modelos de ocupação, sobre o que significa a exploração sustentável da floresta amazônica, nós teremos uma visão mais clara, eu insisto nisso, até do ponto de vista dos agentes econômicos. Há uma perda de oportunidades, de ganhos financeiros, inclusive, nessa discussão. Por quê? Porque nos apegamos a um modelo ultrapassado, antigo, que reproduz, e cujo resultado nós já conhecemos, que é a devastação da floresta. E que no longo prazo, ou até não tão longo assim, resultará não só no fim da floresta amazônica, mas nos impactos reais em outras atividades. Se nós voltarmos o olhar para as mudanças climáticas, o impacto disso, por exemplo, na geração de energia, nós veremos o quanto essa atividade predatória já está afetando outras atividades econômicas e o quanto isso é invisível no debate. As pessoas se recusam, não é porque não haja dados, os dados científicos estão aí, eles só precisam ser entendidos, discutidos de uma forma mais madura, e esse é um papel que todos nós na sociedade temos. E a outra provocação fica, e aí eu vou puxar para o meu olhar, né, do sistema judiciário, e quando eu falo sistema judiciário, eu falo Ministério Público, polícia, advocacia, todos os juízes, todos aqueles que atuam, para que nós possamos compreender que, assim como não há fronteiras, né, dividindo a floresta amazônica, elas são meramente artificiais, a forma atual de distribuição da justiça, de competências, de atribuições, ela não resolve os nossos problemas. Ou seja, é mais do mesmo. Nós insistimos num modelo de distribuição do Ministério Público, da Justiça e da Polícia, que é um modelo do século XIX, ligado ao território de uma comarca, de um município, quando a questão criminal, ambiental, a questão ambiental como um todo, ela é muito maior do que apenas uma comarca, ela não está vinculada a isso, e nós precisamos olhar a atuação destes órgãos também com esse olhar, seja com um olhar de bacia, seja com um olhar de ecossistema, não sei, assim, são vários cortes possíveis, mas certamente eles só me parece que terão algum tipo de sucesso se nós tivermos um olhar mais amplo do que o olhar burocrático de hoje. Se nós continuarmos com uma forma de enxergar a distribuição da justiça no molde ocidental do século XIX, nada disso será possível numa discussão concreta. Então, nós precisamos realmente acordar para esse problema. E, por fim, Paula, se você me permite, queria agradecer aqui a nossa tradutora em Libras, que sofreu com as nossas falas em todo esse processo. Muito obrigado. Com certeza, elas sempre sofrem nos nossos painéis. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, acho que vocês contribuíram muito com esse debate, com certeza da nossa tradutora também. Esse assunto não se esgota aqui, acho que na conferência a gente tem alguns painéis para dar uma sequência, né, nesse debate. Acho que essa discussão que está acontecendo na ENCLA é um espaço para a gente ocupar, tanto enquanto, né, representantes do poder público, quanto organizações da sociedade civil. Então, o ETS vem provocando bastante esse assunto, e acho que já fica aqui o convite para que a gente possa pensar em como levar essas demandas para essa ação.
ir para outros espaços. Acho que aqui foi um começo, né, dessa conversa, mas foi riquíssimo, então agradeço muito a participação de vocês e da nossa audiência, né, que vai nos acompanhar aqui, que nos acompanhou hoje nesse debate. Então, muito obrigada e uma boa noite. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Pensar, sorrir, abrir, fechar, prender, unir, subir, voar. Comer, dormir, beber, sonhar, ler, sentir, partir, amar. Aço é ação. Aço é ArcelorMittal. Somos parte do maior grupo produtor de aço no mundo. Somos milhares de pessoas trabalhando para evoluir, inovar, proteger, cuidar. Somos a ArcelorMittal, criando aços inteligentes para um mundo melhor. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta, trabalhando em 7 dimensões diferentes
temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. As formas de energia estão mudando e nós na Equinor também. É por isso que, além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis. Apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante, a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós. Nas grandes metrópoles, no interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade. Das atividades mais corriqueiras, àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar, para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência, dos produtos que oferecemos, às causas que defendemos. Impacto positivo é do Itaú, feito para você.